Durante os mais de 15 anos trabalhando com Photoshop, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer mais foram composições e montagens, que é basicamente onde você consegue colocar toda a sua criatividade para fora. Nesse tutorial a gente vai usar o Photoshop para fazer essa montagem no estilo collagem, que é um estilo muito maluco, mas que ao mesmo tempo é muito da hora. É hora de você respirar fundo e colocar toda a sua criatividade pra fora. Nossa, que parada louca, meu! Antes de começar esse maravilhoso tutorial, tenho que confessar uma coisa pra você. Há 2 segundos atrás me deu soluço. Oh, desgraça. É muito ruim, né? Graças a Deus passou e agora eu posso continuar gravando aqui sem nenhum problema. Aqui o que você precisa ter pra gente começar o tutorial é uma imagem aberta dentro do Photoshop, certo? E aí, ó, eu peguei essa imagem que, se eu não me engano, eu peguei no site Pexels. Se não foi no site Pexels, que você tá vendo aqui, ó, que é isso aqui, ó, pexels.com, né? Que tem várias imagens e tem até uma área de busca. Então você pode digitar aqui, por exemplo, woman. E aí, descendo a barra aqui, ó, tem um monte de mulheres. Pode digitar o que você quiser, tem imagem de tudo aqui. E a maioria dessas imagens pode ser, se não me engano, acho que todas elas, né, não tem direitos autorais. Então você pode usar numa boa essas imagens também. E outro site é o site Unsplash, que se você digitar também woman, aparece aqui, ó, um monte de imagens de estúdio, umas bem legais que já tem o background bem mais simples, né? Não é essa imagem mais difícil de ser recortada, não é? E essa imagem, se eu não me engano, eu peguei em um desses sites. Professor, você é burro, cara, nem lembra qual deles foi? Não, por favor, me perdoe, não lembro qual deles foi. Feito isso, vou fazer o seguinte, ó, tem essa imagem aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é separar essa imagem do background. Então, um jeito muito, mas muito fácil é você clicar aqui, ó, e segurar nesta ferramenta, onde você tem várias opções. Uma delas é essa aqui nova. Tá bom, não é tão nova assim, porque, né, já faz algumas versões do Photoshop que tem isso aqui, mas é relativamente nova, que é Object Selection Tool. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, segurar e arrastar até aqui embaixo. Então clicou, segurou e arrastou, ó. Vai selecionar tudo isso. Essa ferramenta é topíssima, porque ela faz o seguinte, ela consegue identificar um objeto, seja um, sei lá, um animal, né, ou melhor, um pet, ou uma pessoa, ou qualquer outro tipo de coisa. Então ele identifica o objeto, automaticamente separa do background. É claro, pelo amor de Deus, fala, nossa, essa ferramenta então é incrível. Não é tão incrível assim, porque dependendo do seu background, pode ser que ela não fique tão maravilhosa assim, mas na maioria das vezes ela funciona muito bem. Feito isso, eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou ter 2 camadas, uma que tem a imagem original e essa de cima que é, na verdade, a imagem solta. O que eu quero fazer aqui, né, geralmente nas imagens de colagem, a gente tem as imagens um pouco mais preto e brancas, né, não é aquela coisa assim colorida e tudo mais. Também pode, não precisa dizer, professor, mas se eu quiser colorido, você pode fazer colorido, não tem problema, mas eu não vou fazer colorido. Então deixa a camada aqui da imagem selecionada, vai lá em cima em Image, depois você vai em Adjustments e aí você coloca essa opção aqui, ó, de Black and White. Esse Black and White, o legal dele é que você tem os canais de cores que você pode alterar aqui, ó, e sair clicando e ele vai interferir nas cores de acordo com os canais, vermelho, amarelo, azul, uma parada maluca que eu nem vou explicar como é que isso aqui funciona porque precisaria de um vídeo inteiro só para isso. Mas o da hora aqui são os presets, onde você pode mudar, ó, desde Blue Filter até Yellow Filter. Então quando você clica em qualquer um deles, você pode usar as setas do seu teclado aí, ó, para baixo e automaticamente ele muda os seus presets. Um que eu achei muito louco aqui foi esse Darker. Eu acho que ele não joga, né, os tons da pele nem para uma parada tão escura, nem tão clara. Então se deixar aqui Blue Filter, ó, puxa muito para o escuro, né? Parece que ela pegou um dia de bronzeado intenso. E se você colocar Green Filter, parece que ela é um anjo. Então aqui eu vou deixar Darker, que fica ali no meio termo. E aí é só você pressionar OK. Feito isso, tem mais uma coisa que eu preciso. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a cabeça dela. Só que quando eu apago a cabeça dela, a gente está enxergando, né, a imagem de baixo, que é a imagem colorida. Então quando eu apagar a cabeça desse infeliz aqui, eu não quero que apareça o que eu tenho embaixo. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar a camada Background. Do lado esquerdo a gente vai selecionar a ferramenta de Brush, que é esse aqui, ó, esse pincelzinho. Eu vou mostrar um esquema bem legal para você, que é o seguinte, ó. Se você segurar a tecla Alt, clicar em qualquer cor que você tem aqui, por exemplo, a cor do background, ó, essa cor é armazenada bem aqui. E aí, se você pressionar o atalho Alt, Backspace, ele vai pintar todo o conteúdo aqui
com essa cor. Então agora se eu fizer qualquer modificação, por exemplo, apagar a cabeça dela, ó, eu não enxergo mais o que eu tenho no background. Bom, tudo bem, o que eu disse na verdade não faz muito sentido, né? Eu estou enxergando o que tem no background, só que nesse caso eu não tenho mais a foto colorida de background, eu só tenho aqui um background que é uma única cor. Um pequeno detalhe muito importante, né, que talvez você esteja pensando, nossa professor, esse recorte de imagem aqui poderia ter ficado muito melhor. Então até poderia, né? Mas para esse tipo de montagem eu acho que não precisa. Eu acho que um recorte mais grotesco, assim, mais seco, né, sem muitos detalhes, ele funciona melhor para seguir a ideia de colagem. Mas se você mesmo assim disser, não professor, eu quero outras maneiras de recortar uma imagem, o que você faz? Clica do lado direito no card, porque tem um tutorial de como recortar uma imagem no Photoshop. É um jeito mais da hora, com mais refinamento, mais detalhe, mais bonito, certo? Eu não vou fazer aqui pra gente não ficar perdendo tempo. Então se você quiser fazer isso nessa mesma imagem ou qualquer outra imagem, assiste o tutorial aí e depois você continua aqui comigo. Se você também não quiser, não tem problema, a gente vai continuar assim mesmo. Então vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo aqui atrás dessa mulher só pra dar um pouco mais de detalhe. Como eu vou apagar a cabeça dela e tacar um monte de flores aqui, eu vou criar um círculo. Esse círculo vai ajudar a ter um pouco mais de contraste. Então para isso, ó, você tem debaixo da ferramenta T de texto essa bola. Se você clicar e segurar, tem outras opções de desenhos que você pode ter, mas eu vou no círculo mesmo aqui, esse Ellipse Tool. Feito isso, eu vou clicar aqui na tela, pode ser aqui mais ou menos, ó, e eu vou arrastar até mais ou menos aqui. Então clicou, segurou e arrastou até aqui, só que não está um círculo perfeito, ficou meio tipo um ovo, né? Ou um disco voador. Então segura Shift e aí ele mantém um círculo perfeitinho, ó. Feito isso, você pode usar a ferramenta de movimentação e colocar onde você quiser. Aqui, se você quiser colocar no meio, fala, não, professor, eu quero colocar no meio certinho. Então você vem aqui, ó, clica nessas três bolinhas, muda o Selection para Canvas e aí você clica neste botão, ó. Quando você clica nele, ele vai colocar exatamente no centro. É aquele botão que apareceu ali, é a mesma coisa que esse aqui, tá? É só um acesso. Então você clica aqui, ó, tá? Então você vai ter esse botão que é o mesmo que esse botão aqui. Esse botão aqui que é o mesmo que esse aqui. Esse botão aqui que é o mesmo que esse botão aqui. Já sei que você entendeu, eu não vou continuar repetindo essa coisa sem sentido. Então, clicando bem aqui em cima, ó, nesse botão, ele alinha horizontalmente, então fica certinho. Na verdade, eu nunca lembro o nome. Ele alinha horizontalmente, tá? Fica certinho no meio. Então se a bolinha estiver meio para cá, ó, clicou no botão, ele coloca no meio certinho. Essa bolinha, eu não quero ela na frente dessa mulher, eu quero atrás. Então pega aqui, ó, do lado direito, arrasta e solta embaixo da camada. Então isso aqui é a ordem da camada. Aqui é onde você vê que o recorte não ficou muito bom, né? Então não se esqueça de assistir o tutorial de como recortar as imagens. Só que nesse caso, para melhorar isso, eu não quero isso aqui preto, né? Porque o preto já entregou que o recorte tá meio porcaria. Então deixa selecionada a camada, seleciona a camada de novo ali do círculo e lá em cima você tem isso aqui, ó, Fill. Clicando neste quadrado preto, você pode definir as cores aqui, ó, de cores usadas recentemente. E tem algumas abas, ó, como RGB, CMYK, Grayscale. Então você pode vir aqui e definir a partir dessas pastas, ou você pode clicar nesse botão. Clicando nesse botãozinho aqui, ó, vai abrir as opções de cores e você pode colocar qualquer cor que existe no mundo. Nesse caso, eu vou clicar em qualquer local aqui, ó, arrastar para a esquerda, para chegar o máximo na esquerda e subir, mas não tudo, tá? Não coloca branco total, um pouquinho menos, tipo aqui, ó. E a gente dá um ok. Pronto, já temos um círculo aí que já não entrega tanto o nosso recorte. Então fique sempre atento a isso. Às vezes você fala, nossa, o recorte da imagem tá horrível. Sim, mas dependendo do que você coloca de background, aí entrega que o recorte tá ruim. Se você colocar uma cor que favorece, aí ninguém vai perceber que o recorte não ficou tão bom assim. Então vamos nessa, aqui eu vou cortar a cabeça dessa mulher sem dó nem piedade, mas graças a Deus não estou fazendo isso de verdade, porque senão seria um assassino, certo? Então só vamos fazer isso na montagem. Aqui do lado eu vou vir com essa ferramenta. A diferença dessa aqui de baixo é que essa desenha um círculo. Essa aqui, o que ela faz? Ela faz uma seleção. Então se você clicar e segurar, tem outras formas, e até essas duas aqui que são uma bela porcaria, eu nunca uso isso aqui para nada, não sei para que presta. Mas aqui, ó, se você vir em Elliptical Mark II, você pode clicar na tela, segurar e arrastar. Quando você faz uma seleção assim, é meio difícil, né, de fazer essa seleção precisa onde você quer. Então o meu conselho é, faz aqui um círculo qualquer, segurando ou não Shift, tanto faz, e aí você faz o seguinte, aqui do lado você clica nesse botão. Esse botão faz com que essa área de seleção consiga ser manipulada. E agora você pode ir lá em cima, ó, em Edit, Free Transform, e aí você tem os controladores na tela, ó. Se você clicar em qualquer um dos quadradinhos segurando o Ctrl, você pode manipular, ó.
e puxar onde você quer. Eu vou deixar bem largo e vou fazer, ó, clicando em cima dele, que fique um pouquinho abaixo dos olhos. Então, só para você entender, se você clicar em cima, você move. Se você segurar Ctrl e clicar nos quadradinhos, ó, você consegue manipular a parte de baixo, a parte da esquerda, a parte da direita e onde mais você quiser. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. E aí eu pressiono Enter. Ué, mas por que você pressionou Enter? Porque o Enter finaliza essa função de Free Transform que a gente ativou indo lá em cima em Edit Free Transform. Só que feito isso, eu ainda estou nas opções de edição da seleção. Então se eu quiser remover esse negócio, pelo amor de Deus, que eu já fiz o que eu queria, é só você clicar nesse botão de novo e ele volta à seleção normal. E agora você pressiona Delete no seu teclado para cortar a cabeça da mulher fora. Feito isso, a gente fez a maior parte aqui do recipiente, ou seja, a área base da nossa imagem, certo? Que é essa mulher aqui, ó, toda abraçando, quase dando um beijinho, beijinho no ombro para as inimigas. Mas aqui é a hora da gente começar a colocar os outros elementos. Então, antes de mais nada, eu vou selecionar essa camada. Com a ferramenta de movimentação, eu vou clicar em cima dela, ó, e descer só um pouquinho. Por quê? Porque eu vou colocar um monte de flores aqui, vai ficar uma muvuca do caramba, então eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Navegando aqui pelo seu Windows Explorer, né, na parte de navegador dos seus arquivos, você pode ir e jogar... Nossa, estou falando tudo errado, volta. Você pode ir e arrastar qualquer imagem. Aqui eu baixei várias, até essa aqui de referência, esse aqui é o resultado final e tem um monte de outras imagens de flores e folhas que eu peguei também, acho que lá no Unsplash, se você for ver, tá vendo, ó, Unsplash, 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 foi tudo Unsplash, não peguei nada no Pexels, beleza? Então aqui, o que você faz? Você pode digitar lá flower, ou você pode digitar folha em inglês, que eu nunca lembro o que é. Ah, sim, acabei de lembrar porque eu acabei de fazer uma pesquisa. Então se você for colocar aqui, ó, no Unsplash leaf, que são folhas, ó, parece um monte de folhas aqui. Aí você baixa essas paradas, e eu não baixei tantas assim, ó. Só baixei as que são mais legais e que tem um background que me ajuda, né, a fazer o recorte. Então a maioria que eu peguei é esse background aqui mais uniforme, sem degradê, sem cenário, sem nada disso, beleza? Então aqui, dentro dessas imagens, eu vou jogar essa aqui, ó, que é um monte de folhinhas. Então arrasta em cima do Photoshop aqui para o nosso arquivo. Pode ser que esteja meio grande, então você pressiona aí, ó, Ctrl menos algumas vezes, né? Ctrl menos distancia, Ctrl mais aproxima. Você pode clicar nos cantos, ó, diminuir e colocar mais ou menos posicionado aqui em cima da cabeça. Aqui eu não gosto muito de já manipular a imagem, né, e posicionar onde eu quero. Por quê? Porque quando você arrasta uma imagem para o Photoshop, o que ele está fazendo é simplesmente entendendo que você quer jogar a imagem aqui. Então, para finalizar, o que eu faço é simplesmente isso, ó. Eu arrasto a imagem, coloco ela num tamanho mais ou menos próximo do tamanho do arquivo que a gente tem e dou um Enter. O Enter finaliza essa importação aqui da nossa imagem. E agora sim é hora de manipular. Então a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é clicar em cima da camada da imagem com o botão da direita e eu coloco o Rasterize Layer. Deixa eu explicar isso para você, porque pode ser que você esteja pensando, meu Deus, professor, o que é isso? Aqui é o seguinte, ó, o Rasterize Layer vai fazer com que essa imagem não tenha mais uma conexão com o arquivo original. Vamos entender isso. Quando você joga um arquivo para o Photoshop, ele vai ter esse botão aqui. Esse botão significa que ele é um Smart Object. Oh, mas o que é um Smart Object? É um objeto inteligente que tem uma ligação com a imagem original. Por exemplo, imagina que eu joguei essa foto aqui do jeito que tá, e aí eu abri essa imagem num outro arquivo aqui no Photoshop e modifiquei. Sei lá, deixei todas as folhas aqui vermelhas. Quando eu salvo esse arquivo e volto para cá, ele atualiza. Então é uma conexão entre os arquivos. Nesse caso eu não preciso disso, porque eu não quero fazer modificações no arquivo original, quero modificar só aqui dentro do nosso maravilhoso Photoshop. Então por isso, ó, botão na direita e coloca Rasterize Layer. Uma vez que eu faço isso, legal, quebrei a conexão com o arquivo original. E agora o que eu posso fazer aqui, ó, é já pressionar Ctrl T, que é a mesma coisa que ir em Edit, Free Transform, que é a mesma coisa que a gente usou ali na parte de cortar a cabeça da mulher, e eu posso diminuir, ó, clicando e arrastando pelos cantos, e se eu clicar no canto, mas um pouquinho para fora, eu rotaciono, ó. Então vou rotacionar de leve, já deixar mais ou menos aqui posicionado onde eu quero. E aí nas ordens das camadas eu vou colocar abaixo da camada principal, ó. Então vai deixar mais ou menos aqui, com Ctrl T a gente pode até girar um pouco mais, talvez
aumentar um pouquinho, ó, e deixar mais ou menos isso, tá vendo? Fica mais ou menos dentro da cabeça ali. O que acontece é que essa imagem, né, ela tem o background branco e eu queria deixar isso aqui sem background, porque eu quero enxergar o que eu tenho aqui no fundo, não quero esse bloco branco. Então deixa essa camada aqui selecionada e você clica 2 vezes nessa área cinza aqui vazia. Quando você faz isso, abre as opções de estilos de camadas. Poxa, professor, mas estilos de camada, que loucura é essa? Então, na verdade é o seguinte, aqui é uma área à parte. Eu não vou explicar tudo isso, mas aqui você tem Blending Options, onde você tem, ó, essa opção de mesclagem. Então aqui, olha só que louco. Se você arrastar esse slidezinho aqui para a esquerda, ó, ele vai eliminar o que eu tenho de branco na imagem. Ó. Então, jogando só um pouquinho, ó, ele já apaga. E se você segurar a tecla Alt e arrastar esse slide, ó, ele vai mesclar ainda mais os tons claros da imagem. Então, eu geralmente gosto de puxar um pinguinho e segurar Alt e arrastar só mais um pouquinho. Então, isso me ajuda, ó, a mesclar e eu não preciso recortar essa imagem. Só um detalhe, tá? Antes que você pense, mas por que você não usou isso aqui na imagem? Você está usando isso aqui, era muito mais fácil do que vir aqui, arrastar, selecionar. Então sim, mas ali é uma mesclagem dos tons que a gente tem, certo? Do que é branco e do que é preto. Se você tem uma imagem que tem outros tons diferentes, infelizmente isso que eu te mostrei aqui talvez não funcione, certo? Então feito isso, ó, só pressionei OK e a gente tem a nossa imagem ali bonitinha e a gente pode posicionar onde a gente quiser. Mas obviamente eu vou deixar onde está, porque eu acho que a posição já está ótima. Um outro detalhe muito importante é o seguinte, essa montagem aqui que a gente está fazendo, essa composição, não vai ter texto. Então você poderia criar textos aqui, digitar algumas coisas dentro da cabeça dessa mulher aqui, umas paradas bem loucas, mas eu não vou digitar texto. Então eu queria dizer que se você quiser digitar textos, você pode clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como escrever texto aqui no Photoshop. Não só um texto normal, mas eu explico também como fazer um texto alinhado, bonitinho e maravilhoso. Então clica lá e assiste agora ou depois, ou também se você não quiser assistir, não tem problema, é só uma indicação mesmo. Continuando, vou fazer o processo de novo, só que eu vou mais rápido, né? Porque aqui eu já estou perdendo muito tempo. Então, ó, eu vou arrastar esse aqui, que é essa folha verde, joguei aqui, vou diminuir só um pouquinho, um pouco menor que as áreas do arquivo, e dou um Enter. Clica sobre ela com o botão da direita, Rasterize Layer, né? Para quebrar, nossa, falando tudo errado, volta, para quebrar a conexão com a foto original. E além disso, eu vou fazer a mesma coisa aqui nela, ó. E eu vou clicar 2 vezes e eu vou lá fazer aquilo lá. Diminuir aqui um pouquinho até sumir. Tá vendo os brancos? Ó? Ele vai diminuindo pelas áreas brancas. Então aqui ainda tem um pouco, aqui tem um pouquinho ainda. Ó. Então puxa um pouco mais para a esquerda até sumir tudo. Cuidado, porque isso não é uma regra. Às vezes você puxa tudo. Eu puxei tudo aqui, mas ficou uma porcaria. Né? Se você puxar demais, ó. Ele estoura, ele entra demais onde não deveria. Então, cuidado, por quê? Porque se o seu background tem tons muito claros e a sua imagem também, né, a parte principal da imagem também tem muito branco, vamos ter problemas, certo? Então, cuidado. Por isso que eu peguei imagens que tem um background mais claro ali, ó. Então, puxei um pouco para cá, segurando o Alt, eu vou puxar só um pouquinho mais para mesclar ainda mais esses tons e aí eu dou um OK. Feito isso, ó, vou usar um Ctrl T, diminuir aqui e vou posicionar mais ou menos desse lado, ó. Como se estivesse meio que saindo fora da cabeça da mulher. Uma coisa muito legal é o seguinte, você pode ou não deixar essas imagens coloridas, como a gente já viu, né? A imagem que eu usei principal da mulher, eu fui lá em cima de Image, Adjustments, Black and White, escolhi um Black and White ali que me ajudasse. Mas se você quiser deixar a imagem preta e branca de um jeito muito mais rápido, é só você vir aqui, ó, em Desaturate. O atalho é Ctrl Shift U. E ele simplesmente vai pegar a imagem e deixar preta e branca. Aqui no caso aqui, eu fiz isso na foto da mulher, né? Então não adiantou nada. Então essa aqui da folha, ó, se eu pressionar Ctrl Shift U, fica preto e branco. E essa outra aqui também, Ctrl Shift U. Eu acho que vai ficar mais legal assim, por quê? Porque no final eu vou colocar aqui uma flor específica que vai ter as cores originais delas para dar um pouquinho mais de destaque. Mas se você pensar, não, professor, eu não quero tudo colorido. Não tem problema, deixa tudo colorido também, tá? É só questão de estilo mesmo. Além disso, ó, quando a gente coloca essa folha, deixa eu só mostrar para você uma paradinha bem chatinha. Essa folha aqui, ó, ela tem este maravilhoso, né, cabinho aqui que aparece com outra folha pendurada, só um pedacinho dela. Então você pode selecionar essa camada, vem com a ferramenta da borracha, ó, clique e arrasta só para apagar esse pedacinho, porque ele pode atrapalhar a gente um pouquinho mais para frente. Feito isso, eu vou duplicar essa camada pressionando Ctrl J, jogo um pouco para o lado, Ctrl T e eu posso inverter, ó, clicando com o botão da direita e colocando Flip Horizontal. E aí a gente diminui um pouco, ó. Eu vou posicionar mais ou menos aqui e na ordem das camadas eu vou jogar debaixo da última camada que nós temos, que é essa aqui, que na verdade é isso aqui.
Olha só, você já entendeu aqui o processo todo, né? Então eu vou um pouco mais rápido ainda, certo? Vou jogar essa outra flor que a gente tem. Ela já está de um tamanho aceitável, botão à direita, Rasterize. Aqui eu vou pressionar Ctrl Shift U para deixar preto e branco. Clica 2 vezes, arrasta ali ó, as opções de mesclagem, o máximo que der. E depois segura o Alt e puxa mais um pouquinho, ó. Dá um OK e a gente diminui. Aqui, ela também tem essa bagaceira que está aparecendo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar no olhinho dessa camada. Ó. Seguro o Alt, clicou, o que ele faz? Ele mostra só essa camada visível. Então fica mais fácil de trabalhar nela do que vir aqui desativar o olho de todas essas. A não ser que você fale, não, professor, eu acho legal, cara, desativar aqui o olho manualmente para esconder todas. Beleza, você pode fazer isso também, mas aqui eu não quero que eu vou perder muito tempo, certo? Então com essa camada selecionada, eu vou vir aqui com a borracha, igual a gente viu antes, ó, e só apagar esse pedaço que eu não quero. Tem milhares de maneiras de você fazer isso. Você pode fazer uma seleção e deletar, você pode usar a borracha, que eu acho que a borracha é um pouco mais rápida. E aí se você segurar Alt e clicar de novo no olhinho, ó, todas as camadas voltam a aparecer. E aí, Ctrl T, vou diminuir um pouquinho, ó, e vou posicionar ela mais ou menos aqui. Então a ideia da colagem é ser uma parada bem maluca mesmo aí, ó, com um monte de coisa saindo da cabeça dessa mulher. Aqui, ó, você vai perceber que alguns recortes, se eles não ficarem muito bons, você pode clicar de novo. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, dessa folhinha, que é essa, você pode clicar 2 vezes do lado direito e usar um pouco mais ali das opções de mesclagem, ó. Puxa um pouco mais, segura o Alt, ó. Ela vai apagar um pouquinho do centro, ó, mas não faz muita diferença porque poderia ter uma ou outra folha que fosse ali um pouco mais transparente. Aqui também, ó, nessa camada, se você ativar o olhinho dela ó, e esconder, você vai perceber que aqui tá parecendo um tipo de rastro. Nós não queremos isso, né? Então vai de novo com a borracha e apaga esse negócio ali. Não, professor, mas era um detalhe tão pequeno. Então, eu sei, mas os pequenos detalhes é que fazem a diferença de uma composição muito bem feita. Então aqui, ó, acho que por último, não, por penúltimo, né? Vou jogar essa última aqui. Que na verdade é a última, mas é a última preta e branca, né? O resto vai ser colorido, ó. Então eu joguei aqui na ordem das camadas, eu só vou colocar em cima de todas pra gente visualizá-la. Aí eu vou pressionar aqui o botão da direita em cima dela, Rasterize Layer, Ctrl Shift U para deixar preto e branco, clica 2 vezes e aí você acessa as opções ali de mesclagem, ó. Diminui um pouquinho aqui e com Alt também pra gente apagar. Aqui ela tem uma folhinha que parece meio transparente, então não tem problema. Joguei aqui, eu vou usar o Ctrl T, diminuir um pouco, ó, e a gente pode posicionar mais ou menos aqui na ponta, como se ela estivesse saindo dessa última planta que a gente tem. E na ordem das camadas eu vou colocar aqui abaixo de todas as que tem flores, ó. Então deixa aqui em cima, se você quiser a gente pode até diminuir um pouco essa aqui, ó. Diminui e agora sim vai combinar um pouco mais essa aqui na parte de cima, ó. Diminuída e a gente posiciona aqui. Aí eu vou duplicar e posicionar mais algumas vezes. Então pressiona Ctrl J, joga para cá, rotaciona de leve, diminui, ó. E de novo Ctrl J, joga para cá e eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui do lado, ó. Até um pouquinho menor, que eu acho que combina um pouco mais, ó. Nesse exato momento, meu vizinho está fazendo uma reforma e talvez você escute ali umas batidas, né? Um tem. E eu lhe peço desculpas por isso, vou tentar tirar na edição, mas se você escutar uma outra coisa, por favor, a culpa não é minha, tá bom? Vou te passar o endereço do vizinho e você vem aqui e faz com que ele pare isso, tá bom? Então aqui, ó, última coisa que eu vou colocar agora, eu prometo, tá? É mais uma florzinha, que é essa aqui, acho que é margarida, né? Eu nunca lembro o nome dessas flores, sou péssimo com o nome de flores. Colocando acima de todas as camadas, só pra gente conseguir trabalhar só nela, eu vou fazer uma coisa diferente, porque aqui, se eu tentar fazer o mesmo esquema que eu te mostrei, a gente pode ir não nos tons brancos, pode ir nos tons pretos. Então se eu clicar e arrastar, ó, ele vai apagar esses tons, mas eu acho que aqui ele acaba pegando coisas demais, principalmente esses tons de sombra aqui, ó. E não fica muito da hora. Então a maneira muito melhor de fazer isso é o seguinte. Clica na camada com o botão da direita, igual a gente fez lá, Rasterize Layer, e aí eu vou vir com a opção desta ferramenta aqui que está junto com a primeira que a gente usou. Não sei se você lembra. Lembra que a gente usou o Object Selection Tool? Sim, eu lembro. Ainda bem que você lembra, hein? Então aqui eu tenho isso aqui, ó, Magic Wand Tool. O que eu estou usando aqui é 40 nessa tolerância, que é o quanto ele vai pegar da área que eu clicar. Ué, mas como assim da área que você clicar? Então, da área que eu estou clicando, por exemplo, aqui, que é tudo preto. Então, se eu clicar na área preta, ó, ele seleciona tudo que é preto. Se eu pressionar Delete, ele apaga. E o que eu vou fazer é vir com a borracha, ó, apagar esse cantinho e apagar também essa flor da direita. Ai, mas essa flor aqui tá tão bonita, professor. Então eu sei, mas eu acho que essa outra aqui tá mais bonita de todas, por isso que eu vou mantê-la. Mas se você quiser falar, não, eu não gostei, eu quero a outra. Não tem problema, pode ser qualquer uma, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, eu vou soltar aqui na frente.
Vou duplicar, só que ao invés de pressionar Ctrl J para duplicar, eu vou já arrastar usando a ferramenta de movimentação, segurando Alt. Então segura Alt, ó, joga para o lado, vou diminuir um pouquinho, soltar mais ou menos aqui, ó. E na ordem das camadas eu vou colocar abaixo de algumas, só para ela não chamar tanta atenção. Acho que eu vou colocar abaixo de todas, ó, que são as flores. Então ela fica ali meio que escondida, aparecendo só o amarelinho dela bem bonitinho. A gente tá quase acabando. O que acontece é o seguinte, quando você tem aqui a parte de colagem, o colagem tem essa sensação, né, de ser uma coisa mais brusca, né, mais... Não tem uma palavra bonita para isso. Rústico, isso, uma parada mais rústica, né, que foi recortado na mão, com tesoura e tudo mais. Se eu não me engano, até a parte de colagem, muitos anos atrás era assim, né, era feita na mão, com tesoura e tudo mais. Então a ideia aqui é simular isso. O que eu vou fazer é criar um pouquinho de textura. Então eu também peguei uma outra imagem, que é essa aqui, ó, de textura. Geralmente eu coloco por texture, em inglês mesmo, né, texture, e aí aparece um monte de texturas. Então pode ser qualquer uma. Se eu vou jogar aqui em cima, quando eu jogo ela tá minúscula. Então eu vou aumentar o tamanho dela aqui o máximo que der, e a gente pode até girar, ó, para preencher o nosso arquivo. Preenche tudo, ó. Pode até passar, professor, mas aqui passou um pouco da área, você é louco? Não, calma, não tem problema, é importante não ficar para dentro, mas para fora não tem problema. Feito isso, eu vou dar um Enter para finalizar, e na ordem das camadas, ó, eu vou soltar acima de todas, mas todas mesmo, tá? Até a última flor que a gente tem. E aí eu sei que você vai dizer... professor, mas aí não faz sentido, cara. Porque aqui, ó, a gente simplesmente tá fazendo com que cubra tudo. Realmente, não faz sentido. Mas calma, confia em mim, meu Deus do céu. Aqui, ó, deixa a camada selecionada. Eu vou vir aqui nas opções de Blend Mode. Ao invés de Normal, eu vou colocar Multiply. O Multiply, né, que eu falei tudo errado, faz com que a gente consiga colocar o que eu tenho nessa imagem e ela afete muito mais as áreas claras. Então, se você for ver aqui, ó, o que é o escuro, como o cabelo e essas folhas, não foram tão afetadas pela textura, mas as áreas brancas aqui, ó, como por exemplo a camiseta e o background, bastante. Só que talvez a textura esteja muita. Então, além do Multiply, eu vou mudar o Opacity aqui, ó, para um valor, uns 30, 40% mais ou menos, ó. Então, a texturinha de leve, ó, só para criar uma sensação de coisas amassadas, por exemplo. Penúltima coisa que a gente vai fazer, respira fundo, ó. Fala, nossa, tô chegando no final com o professor. Então vamos nessa. Aqui eu vou deixar essa camada selecionada mesmo da textura. Do lado direito a gente tem o painel de Adjustments. Adoro essa palavra, Adjustments, onde você tem este botão. Esse botão aqui, quando você clica, ó, ele cria um degradê de cores, que no geral, quando você faz a primeira vez, ele tem isso aqui, ó, Properties, né? Ele faz a cor preta para a cor branca. Então o que ele faz é, ele coloca uma cor específica, duas cores na verdade, né? E essas duas cores afetam os tons claros e escuros. Aqui não faz muito sentido, então clica em cima, ó, e aí vai ter um monte de opções básicas, blues, que nem quando a gente escolheu as cores antes, mas nesse caso tem isso aqui, ó, pastels. Pastel, sei lá como é que fala isso. Eu gostei dessa aqui, ó. Acho que combina, né? Um tomzinho meio azulado, meio roxo, meio vermelho, meio salmão. Eita, difícil de definir que cores são essas, né? Clique em cima. Eu vou dar um OK. Então olha só o que ele faz. Ele pega as cores que são azuis, né? Esse tom aqui, não sei o nome dessa cor aqui, mas essa cor aqui, ela entra no que a gente tem de tons mais escuros. E esta outra cor aqui entra no que a gente tem de mais claro. Só que do jeito que tá aqui, vamos combinar que não tá muito da hora. Então eu vou clicar aqui, ó, em Reverse. Agora sim parece que orna um pouco mais. A cor que era mais escura entra onde é mais escuro e a cor clara entra onde é cor claro, né? Você entendeu isso, pelo amor de Deus? Então aqui, ó, essa camada, eu vou mudar a opacidade para uns 20%. Acho que 20% tá ótimo. Olha só que legal. Então aqui basicamente o que eu tenho, tá? A mesma coisa que eu tinha antes, né? Esses tons que entram na imagem dão uma estilizada nela, mas não são tão agressivos quanto estava antes, que eu acho que antes, né, com opacidade 100% tava demais. A não ser que você fale, não, professor, eu gostei, tava lindo. Então não tem problema, você pode deixar como estava. Aqui, por último, porque esse vizinho está me irritando, fazendo essas batucadas aqui do lado, eu vou simplesmente dar uma cortada. Então o que você faz? Ó, vem aqui do lado esquerdo e nós temos a ferramenta de crop, que é essa aqui, ó. Quando você clica nela, você pode clicar na base do arquivo e subir um pouquinho, ó. Ou até nos cantos, em cima, embaixo, tanto faz. Aqui eu só vou fazer isso porque eu acho que essa parte da imagem não precisa tanto ali, né, o que eu tenho para baixo. Quando você dá um Enter,
ele finaliza e a gente tem a nossa montagem maravilhosa no estilo colagem. Lembrando que essa aqui não foi a primeira montagem que a gente fez, tá? A gente fez outras coisas também. Por exemplo, se você clicar do lado direito aí em cima no card, tem um tutorial de como fazer ali uma montagem de uma foto saindo da foto. É um estilo totalmente diferente desse aqui e é muito legal de você aprender também se você quiser. Então, eu te espero lá. É claro que dá pra fazer coisas muito tops usando o Photoshop, mas você tem que fazer uma coisa antes. O que você tem que fazer é clicar na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso online Photoshop Business. No Photoshop Business você vai aprender como fazer composições em um nível profissional, aprendendo no começo os principais conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência, vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamento de imagem, exportação de arquivo, estilos de camada, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. E é claro que durante os projetos que a gente vai fazer, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas você vai poder escolher a que você preferir para desenvolver os seus projetos. Ah, só um detalhe muito importante. Esse curso Photoshop Business não é para pessoas que não sabem nada de Photoshop, tá? Se você não sabe nada de Photoshop ou se você está começando no Photoshop, é legal de você conhecer o meu curso online de Photoshop, que está no segundo link na descrição aí embaixo. Então faz esse curso primeiro e aí sim você vai para o Photoshop Business. Não é possível que você não tenha clicado em pelo menos um dos links que eu falei para você clicar aí embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não clicou e você vai se comportar dessa forma, não tem problema. Eu vou continuar sendo gente boa e vou deixar mais 2 tutoriais aqui do lado, ó, para você assistir sobre Photoshop. E aí você pode aprender muitas outras coisas. O momento inevitável do final deste vídeo chegou. E é isso, eu vou embora. Valeu!